Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos para falar um pouquinho sobre mercado financeiro, educação financeira e afins. Pessoal, há alguns dias atrás eu fiz uma pergunta no meu Instagram sobre análise fundamentalista e análise técnica, perguntando se você entendia o que era análise fundamentalista e o que era análise técnica. E muita gente respondeu que não entendia, tá? Então, o que eu fiz? Eu tomei a liberdade de estar separando aqui um material para tentar explicar para vocês um pouquinho de cada coisa, tá? Tudo é muito complexo, existem muitos dados, então eu vou tentar sintetizar para vocês. O meu objetivo é dar uma introdução para vocês do que se trata, e a gente vai fazer também esses vídeos de forma separada, de forma que esse vai ser a parte um da análise fundamentalista. Bom, primeiro eu quero dar uma introdução para vocês do quê? O que é análise fundamentalista e o que é análise gráfica? Pois bem, a análise fundamentalista, como o próprio nome já diz, analisa fundamentos de empresas, dos papéis que estão listados na B3. E esses fundamentos provêm de dados, por exemplo, dos balanços que são lançados trimestralmente, para que os investidores possam tomar conhecimento da situação financeira da empresa, principalmente, e que possam estar tomando suas decisões. A análise gráfica faz outra coisa. A análise gráfica, ela estuda elementos gráficos. Os gráficos são produzidos de forma que a gente visualiza eles naquela plataforma que às vezes eu mostro para vocês aqui, que é o Profit Chart, uma delas que a gente pode utilizar, tá? E aquela plataforma, ela nos traz a representatividade do preço e o tempo, certo? E é lá que a gente estuda algumas maneiras de acompanhar isso e de determinar bons momentos para a entrada ou para a saída do papel. Pois bem, a primeira coisa que eu quero falar é o quê? Existia até pouco tempo atrás, ainda existe um pouco de preconceito de uma análise e de outra. Alguém fala, eu sou fundamentalista, o fundamentalista é o cara que fica rico, que faz análise de balanço, investe por longo prazo e tal. E o trader, que é o cara que faz trading, que analisa gráficos, fala assim, o grafista é o cara que sabe o melhor momento para entrar no papel, que ele tem os melhores timings para poder fazer isso. O que eu vou dizer para vocês? Nenhum, nem outro está certo. Por quê? Eu, particularmente, uso as duas formas. Aí você vai perguntar como? Primeiro, vamos lá. Se eu vou fazer trading, primeiro você vai ter que definir seu objetivo, como eu já falei em vídeos passados. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é construção de patrimônio no longo prazo, né? E como eu já entendo um pouco mais de análise gráfica, eu acabo fazendo algumas operações swing trade, position trade, que me trazem lucro. Mas o que eu estou fazendo de um tempo para cá? Eu não realizo o meu lucro. Todas as operações que eu faço, eu realizo apenas o montante para recompor meu capital investido, e o meu lucro eu deixo em ações. Porque aquele é um dinheiro que eu não tinha, que agora eu tenho em forma de ações e que com o passar dos anos vai valorizar muito e vai me dar mais lucro. É o dinheiro fazendo dinheiro. Agora eu pergunto para vocês. Você vai tradear, você vai fazer trading em empresas ruins para guardar elas na sua carteira? Por mais que seja seu lucro, por mais que seja algo que está de graça para você.
Você vai guardar elas na carteira para quê? Então, pessoal, o que eu faço? Eu seleciono papéis que para mim fazem sentido, que para mim, na minha análise, não sou um analista fundamentalista, né? Mas para mim, na minha análise simplista que eu faço de todo o conhecimento que eu tenho de análise fundamentalista, também eu seleciono alguns papéis por alguns requisitos. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou operar somente esses papéis. Ah, mas tem um outro papel dando entrada aqui e tal. Cara, às vezes eu posso até entrar. Mas aí eu realizo o meu lucro total, eu defino muito bem meu risco e eu sei que aquilo é ruim. Aquilo não é para mim. Eu prefiro então estar fazendo trading, estar fazendo minhas operações de swing trade, de position trade em ativos que têm bons fundamentos. Então hoje eu vou dar uma introdução para vocês do que são bons fundamentos, como eu vou analisar uma empresa que tem bons fundamentos, tá? E isso eu vou dividir para vocês o quê? Alguns múltiplos. Particularmente, o que eu procuro numa empresa e o que eu acho que você deve procurar. Eu acho que qualquer um quer. Você quer ser sócio de uma empresa que não dá lucro? Não, né? Então, primeira coisa, a empresa tem que estar dando lucro. Ela tem que estar trazendo lucros constantes. Ela tem que estar produzindo resultados. Para isso, eu preciso que a empresa esteja endividada? Não. Eu preciso que ela tenha ou um endividamento controlado ou um endividamento diminuindo. O patrimônio líquido da empresa, os bens que ela tem, eu quero que esteja caindo, eu quero que esteja sendo dissipado. Ao contrário, eu quero que essa empresa esteja crescendo, que o patrimônio dela esteja aumentando. A outra forma que existe, não é usual, eu particularmente não sigo, é procurar empresas que no momento não estão gerando lucro, mas que futuramente existem boas perspectivas, tá? Eu particularmente não faço isso, eu trabalho com empresa que dá lucro. E existe ainda uma outra forma de se analisar que se chama, do inglês, turnaround, que são empresas que vêm dando prejuízo constante, mas que, diante das condições que se apresentam, elas podem se reerguer. Tá, um exemplo disso que é recente vou mostrar para vocês aqui no gráfico, um exemplo disso recente é o IBR3. Perfeito? Por que o IBR3? O IBR3 é uma empresa que há pouco tempo atrás ela se encontrava numa posição em que as suas ações, vamos colocar aqui no gráfico no período semanal, ela se encontrava numa posição em que as suas ações custavam em torno de R$200, R$300, R$283. E o que aconteceu foi que a IBR3 veio, fez um fundo, perdeu 100% de valor em 1.754 dias, fez um repique e depois afundou de novo. Por que essa empresa afundou de novo? Essa empresa está em recuperação judicial, é uma empresa que tinha muitas dívidas, um case bem complicado. Mas, diante da situação que se instala e que estão vendo aí nos bastidores, é de que a empresa está começando a pagar suas dívidas, está começando a liquidar suas dívidas e está começando a fazer caixa.
Conta para mim, o que impede essa empresa dela voltar novamente para esse patamar aqui de R$ 78 ou buscar esse topo aqui de R$ 280, R$ 270 novamente? Nada, nada. Então, pode ser uma das formas de se investir, tá? Onde é que vocês vão localizar os fundamentos para que vocês possam analisar essas empresas? Eu vou compartilhar com vocês agora um site. Esse site aqui chama Fundamentos, tá? Se você digitar lá www.fundamentos com US no final.com.br, você vai verificar que existe um site que te traz todos os fundamentos das mais diversas empresas que estão listadas na B3. E aí a gente faz o quê? Nesse site existem, vamos colocar um exemplo de papel aqui, para que vocês possam estar visualizando aqui melhor as informações que são trazidas. Vamos colocar aqui, por exemplo, ação de VEG3, que um amigo meu hoje me mandou um estudo que ele estava fazendo a respeito da VEG3. Senhores, aqui existem diversos múltiplos, tá? Que vocês vão observar. Mas eu analiso tudo isso? Não, senhores. Não, porque até sou sincero em dizer para vocês, não tenho essa pretensão de saber tudo sobre isso. Eu quero tão somente saber como uma empresa é avaliada, basicamente, se ela é uma empresa boa para trading ou não, tá? Para me carregar esse papel, o lucro, em papéis dela. Então eu analiso quais desses múltiplos, quais são os múltiplos que realmente são importantes nessa análise. O primeiro deles é aqui, o lucro por ação, tá? O lucro por ação, ele precisa ser positivo, pessoal. O que ele é? O lucro por ação, ele quer dizer para mim o quê? Que para cada ação existente no mercado daquele papel, a empresa produziu um lucro líquido de X centavos no último exercício. Eu quero uma empresa que tenha produzido lucro sobre as ações dela, tá? Então, basicamente, esse indicador, na minha análise, eu quantifico que ele precisa ser positivo. Mas o indicador mais importante que existe, que eu particularmente analiso, é o PL. É esse indicador aqui, ó. O PL, o que é o PL? O que ele faz? O PL, ele é o preço da ação dividido pelo lucro líquido que a empresa gerou para cada ação no mercado. Então pode-se dizer o quê? Que um PL baixo, de 5 ou 6, por exemplo, ele pode me trazer o resultado de que o lucro líquido que a empresa produz em 5 ou 6 anos paga todo o investimento que eu fiz naquela ação. Percebe? É um investimento que vai se pagar em 5 ou 6 anos. O PL também é indispensável que ele seja positivo, porque, obviamente, se ele for negativo, está me traduzindo isso que a empresa não dá lucro. E eu não quero ser, de forma alguma, sócio de uma empresa que não dá lucro, tá? O que mais que o PL nos fala? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui fictício. Se você tiver lá, sei lá, 10 milhões de ações no mercado e você tiver um lucro líquido de 100 milhões, para fazer redondo. Isso vai ser um lucro líquido de R$10 de lucro líquido por ação, certo? Percebe? Parece um bom negócio. Ok, perfeito. Mas e se eu te disser que o preço dessa ação, de cada papel, vai estar cotado a, sei lá, R$3.000? Isso é bom ou não? Não. Vai estar batendo um PL de 300. Isso é absurdo. O preço da ação vai estar muito caro
por lucro líquido que a empresa está produzindo, para cada ação que está agora, naquele momento no mercado. Agora, vamos lá, se ela estivesse cotada, nesse exemplo, a R$10, seria um PL de 1, que demonstraria o que para mim? Que ela está barata em relação ao que ela gera por ação no mercado disponível. Tá? Então o PL baixo, lembre, ele é bom, mas o negativo ele significa que a empresa não dá lucro. Tá bom? Qual que é outra situação? Quem já entende um pouco mais de análise técnica vai entender o que eu vou falar agora. Alguns indicadores de análise técnica são o que a gente chama da classe de osciladores. Eles me dizem em determinado momento se o papel está sobrecomprado, se ele está sendo muito comprado, mais do que devia, ou se ele está sobrevendido, dizendo que ele está muito vendido, mais do que ele devia. E o que acontece? Papéis que estão numa forte tendência de alta, muitas vezes vão ficar com esses osciladores numa zona de sobrecomprado por muito tempo, entende? Então faz sentido algumas vezes o PL de uma empresa ser um pouco mais alto e não necessariamente ela está cara. Por quê? Para esse PL ser mais alto, existem basicamente 3 situações que ele vai se encontrar um pouco mais alto. Uma é o mercado está eufórico. O mercado está pagando caro e ele não quer saber mais. Tá? A outra situação é que o mercado está acreditando que o lucro líquido dessa empresa vai crescer muito nos próximos resultados. Pode ser. E eu digo, olha, eu aceito pagar mais caro na sua empresa porque eu acredito que você tem um potencial monstro. Você vai ter muito sucesso. Isso é bom. E a terceira situação é o quê? A empresa propositadamente diminui seu lucro líquido. Mas para quitar uma dívida? Ou para comprar outra empresa? E isso também é bom. Percebe? Então, não é uma análise fria desse indicador. Se esse indicador estiver alto, você vai ter que verificar qual é o motivo por que esse indicador está alto. Tá? Um exemplo que pode ser verificado fácil assim, né? É a própria VEG. Né? A VEG ela tem um PL, vou compartilhar a tela aqui, ó. A VEG ela tem um PL de 74, cara, que é um valor absurdo, é alto. Mas se você for observar, a VEG é uma empresa que de repente esse lucro líquido pode ser aumentado imensamente em pouco tempo e esse PL cair abruptamente, de forma brutal. E você vai estar com uma empresa muito boa, posicionada, com uma empresa sólida, que dá lucro, que é resiliente e que naquele momento vai estar barata. Tá? Bom, depois de olhar esse PL, se o PL está acima de 10, principalmente, não só isso, mas eu sempre olho, mas se o PL está acima de 10, que é o caso de muitas empresas boas, eu parto para um outro indicador, que é esse aqui, ó, o ROI. O que esse indicador está me dizendo? Pessoal, o ROI, Return on Equity, ele é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido. Então ele está me dizendo basicamente o quê? Que se a empresa tem um PL alto, mas a rentabilidade sobre o patrimônio líquido dela é alto, acima da taxa de juros que está sendo praticada no mercado naquele momento que você está fazendo a análise, existe a possibilidade da empresa alavancar muito e crescer muito rapidamente. Por exemplo, senhores,
Olha o ROI de WEG. Um ROI de 18% de rentabilidade sobre o patrimônio que ela tem. Aí eu vou perguntar para os senhores. Vem para mim. Ó, vamos. Se você é um gerente de banco, você empresta dinheiro para ela ou não? É óbvio que sim. É óbvio que sim. É uma empresa fantástica que apresenta 18% de rentabilidade sobre o patrimônio que ela tem. Você acha que essa empresa não tem capacidade de pagar? Ela vence as taxas de juros do mercado assim, ó. E isso dá poder para que ela cresça. Percebe? Então, essa empresa, por mais que ela tenha um PL alto, conforme o momento que ela está vivendo, é uma empresa que vale a pena colocar em carteira. Tá? Por quê? Eu vou olhar só isso? Não, mas vamos lá, vamos fazer uma análise aqui mais profunda, por exemplo, da própria WEG. O que mais que eu vou olhar, além do PL, além do lucro por ação e além do ROI? Próximo passo que eu vou olhar, perdão, deixa eu abrir aqui novamente para vocês e enquadrar aqui para ficar. Acabei mexendo e isso não foi legal. Vou deixar grande novamente aqui. Aí, agora sim. Agora vai ficar melhor. O que mais que eu olho? Pessoal, além de olhar o PL, além de olhar o lucro por ação e além de olhar o ROI, depois disso, aqui nessa plataforma da Fundamentos, você vai ver que existem aqui outros campos. Quem estiver me ouvindo no podcast, depois que acessar a plataforma, existe um botão gráficos, onde vai dar outros campos que são balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados, o fluxo de caixa e os indicadores. Bom, em balanço patrimonial, a gente vai ver o quê? Primeiro, olha a dívida líquida de WEG. Olha. Pessoal, uma empresa que está oferecendo uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 18% e que tem uma dívida líquida caindo. Isso é maravilhoso, isso é lindo. A empresa ela não está se endividando, apesar dela poder, ela ter capacidade para isso, ela não está fazendo para crescer. Logo abaixo, além da dívida, que você vai ter que observar se a dívida está caindo ou pelo menos controlada, você vai perceber que existe o patrimônio líquido. E olha o salto do patrimônio líquido da WEG, de 2011 até 2020. É um salto brutal que te dá a nítida certeza de que é uma empresa que está crescendo. Ela está tendo um patrimônio líquido que sobe, com dívidas caindo e com múltiplos fantásticos. É claro que o PL dela está alto. Ou você acha que os investidores, os bons investidores, não perceberam que isso daqui é um case de sucesso? Uma empresa que faz motores elétricos, onde o mundo está cada dia mais precisando de motores elétricos. Entende? Depois disso, o que você vai olhar? Vou lá de novo, demonstrativos de resultados. E você vê esse gráfico aqui, ó. O lucro líquido. Assustador, assombroso, crescendo. Gente, PL está alto porque todo mundo está acreditando. Não está acreditando que a empresa vai se dar bem, vai ficar melhor, vai crescer muito. Porque ela tem poucas dívidas, ela tem um patrimônio líquido que só aumenta, ela tem um lucro líquido que só aumenta por mais de 10 anos.
E ela está mostrando o quê? Eu estou crescendo. Eu vou deixar vocês milionários. Percebe, pessoal? Essa análise, por mais simplista que seja, tá? Ela é muito profunda. São poucos pontos que você vai analisar. O lucro por ação, o PL, o ROI, o lucro líquido subindo, patrimônio líquido crescendo e a dívida cainte, que vão te dar uma segurança tremenda na hora de você comprar essa empresa, seja por longo prazo ou na hora de você fazer um trading e ficar com o lucro em ações dessa empresa, porque você sabe que aquele lucro pode quintuplicar quando você pensa em 10, 15, 20 anos, certo? Aí você vê, por exemplo, ó, VEG, vamos colocar a VEG aqui no gráfico e vamos dar uma olhadinha no gráfico. VEG é uma empresa que nos últimos... VEG é uma empresa que, vamos colocar aqui, vamos colocar um gráfico semanal e vamos afastar. VEG é uma empresa que de 1900 e... Bom, vai lá, vamos pegar aqui 99, 2000 até agora ela rendeu 40.000%. Ah, mas são 20 anos. Sim, se você tradar um papel desse e acumular ações que são lucro, que você não tinha, que vieram de graça para você, e você deixar elas aqui por mais 20 anos, você já pensou o que pode acontecer? Uma empresa sólida dessa, percebe? Aí o pessoal tem costume de fazer o quê? O pessoal tem costume aqui de perguntar assim, também nesse modelo, perguntar qual que é o case do negócio, além desses fundamentos, tá? Como eu falei, VEG faz motores elétricos. A ideia é que VEG aumente cada vez mais seu lucro líquido nesse mundo que está cada dia mais precisando de motores elétricos. E assim, outra coisa que eu quero que vocês visualizem é a seguinte situação. Vamos pegar a VEG, vamos pegar um Banco Itaú, vamos pegar um Santander e me diz há quantos anos ele não produz prejuízo? Isso é fantástico. Você quer ou não quer ser sócio de uma empresa do tamanho do Banco Itaú, do Santander, que é global, da VEG, que produzem lucro líquido todo ano, que não amargam prejuízos há décadas? Eu quero. Eu quero. E você consegue fazer isso com pouco dinheiro. Ah, mas quanto custa a VEG hoje? Ah, a VEG hoje está cotada a R$ 66,90 a ação. Ah, mas para mim comprar tem que ser de 100, Stecinski. 100 ações são R$ 6.600. É um iPhone. Um iPhone que daqui 10 anos, daqui 15 anos ou 20 anos, pode virar um Tesla. Percebe? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Outra coisa que é importante vocês pensarem é que... Ah, mas olhando esse gráfico aqui, vamos colocar lá a VEG, olhando esse gráfico aí, Stecinski, já subiu muito. Você acha isso, tá? Então foi assim, ó. Quando chegou aqui, ó, subiu muito.
E depois que subiu muito, ele subiu mais. E depois que subiu muito, aí ele falou assim, o que eu vou fazer? Eu vou subir mais. E depois que subiu muito, ele subiu mais ainda. Gente, deixa eu passar um número importante para vocês. Eu gosto muito de estatística, tá? Mercado, eu entendo que ele trabalha muito de forma estatística, tá? Qual que é a tendência normal de qualquer papel? É ir a zero. Todo mundo abre uma empresa para quebrar ou abre uma empresa para ganhar dinheiro. Desculpa, é bobo isso, mas tem que se pensar. Então a tendência é que tudo vai subir. Por mais que em momentos, na análise gráfica, existem momentos de tendência de baixa, tendência lateral, tendência de alta. Na prática mesmo, tudo com o passar dos anos tende a subir. Estatisticamente, o mercado é positivo em 52% dos dias. Estatisticamente, o mercado é positivo em 60% dos meses. Percebe? Mas estatisticamente, o mercado é positivo 70% dos anos. Você quer que eu fale para você qual a porcentagem, a probabilidade de alta em décadas? Estatisticamente, o mercado é positivo em 95% das décadas. Isso diz que você tem uma chance ainda de ficar rico nessa vida, se você souber aproveitar o dinheiro que você ganha e os bons momentos que você tem no mercado. Agora, senhores, entendam, leva tempo. Não se ganha dinheiro todo dia. Não se fica milionário em um ano. Pode até acontecer. Mas entendam que o que vai te deixar rico hoje, agora, não é a bolsa de valores, mas é o seu trabalho. Foca no seu trabalho. E tenha um estudo paralelo sobre o mercado financeiro para que você possa investir com inteligência, fazer um trading com inteligência, um trading investimento com inteligência. Sim, é possível fazer investimentos com análise técnica. E senhores, pergunto, quem que mais ganhou dinheiro na história desse mundo? Claro, fora os políticos, né? Desculpa, é piada, mas infelizmente não tem como deixar de soltar ela, porque eu não ia perder. Mas vamos lá, quem que mais ganhou dinheiro? Quem que virou bilionário? Que você diz assim, pô, foi um médico, foi um engenheiro, foi um dentista? Bilionário, tô falando bilionário. Foi um empreendedor. Elon Musk. Não é engenheiro, não é médico, não é dentista, é empresário. O cara mandou, desculpa o palavra, mandou uma porra de uma nave espacial privada pela primeira vez na história pro espaço. Você quer ou não quer ser sócio de um cara desse? Você tem possibilidade, você pode comprar ações da Tesla. Entende? Isso no mercado americano. Mas aqui no Brasil existem pessoas que são campeões de rentabilidade. Magalu, Magazine Luiza. Você quer ou não quer ser sócio de Magazine Luiza? Entende? Então, por isso que eu falo que mesmo o trader, o cara que pensa em fazer operações de curto prazo, utilizando na análise gráfica, ele precisa entender um pouco da análise fundamentalista e ter com ele essa ideia, esse pensamento do longo prazo em escolher boas empresas para ele se tornar sócio, tá?
Pessoal, eu sei que é um assunto pesado, eu espero que vocês tenham conseguido absorver pelo menos um pouquinho do que eu falei. Revejam o vídeo, se for o caso, para entenderem um pouquinho mais de como analisar uma empresa, tá? É uma análise simplista, vocês podem procurar livros, podem procurar outros materiais, existem boas pessoas nesse meio, existem muitos bons livros, eu posso estar indicando caso vocês tenham essa necessidade, tenham essa curiosidade, tá? Já adianta, assim, não é a minha premissa, eu não sou um analista fundamental, eu prefiro análise técnica, tá? Mas assim, é preciso entender um pouco disso para que a gente possa avaliar e fazer bons investimentos no longo prazo, tá bom, pessoal? Desejo a vocês uma boa noite para quem está me ouvindo à noite, bom dia, boa tarde para quem está no podcast, tá? E a gente vai se falando aqui mais uma vez. Obrigado pela participação de vocês, eu espero que eu tenha ajudado mais um pouquinho, valeu? Tamo junto, vamos ganhar massa área. Um abraço, até, fui!